na, na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Quando eu li essas passagens, esses versículos, me fez eu pensar, e todas as vezes que eu leio, me faz pensar em mim. Quando eu penso em mim, é uma forma de eu ter esse cuidado de como agradar a Deus. Veja que o salmista fala, ele participa a Deus, para que o coração dele se incline ao testemunho de Deus. E quantas vezes o coração é o centro das nossas emoções. É aí que entra a vaidade, a cobiça, o egoísmo e tantos outros sentimentos malignos que nos faz mal. É daí que surge todo o mal, como o Senhor Jesus falou. Do nosso coração procede tudo que é mal, e da nossa boca fala o que é mal. E veja que o pedido do salmista foi em relação ao seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele percebeu e percebe o quanto ele corre perigo. Nós corremos perigos todos os dias da nossa vida, porque o nosso coração quer se inclinar para os nossos egoísmos, para os nossos caminhos. Mas ele pede, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Veja, o testemunho de Deus é aquilo que ele é. Quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, quando você lê lá nos evangelhos, você vê nitidamente o testemunho de Jesus, estando em carne e osso. E nós vemos em toda a Bíblia a participação de Deus com o ser humano, a sua paciência, a sua tolerância, a sua justiça, o seu amor, a sua verdade, o seu cuidado, o melhor que Ele quer para a gente. E sabe uma coisa que eu vejo em relação a Deus? Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para que então o Senhor, através de que todas as pessoas que crescem no Senhor Jesus, quer dizer, visse a materialização do Pai no Senhor Jesus, quer dizer, o Pai não ficou com inveja do Filho. Olha só, o Pai não ficou enciumado com o Filho, fazendo milagre. E o Filho, olha o testemunho de Deus, e o Filho sempre dando glórias e sempre dando honra a Deus, Pai. E sempre falando, ele disse, bom é o Pai. E ele era perfeito, mas ele não falou que ele era bom. Ele era perfeito, perfeito. Não havia maldade, não havia erro. Mas Jesus, ele foi perfeito, a oferta perfeita, porque ele olhou para o Pai. Ele atentou para o Pai. Ele não atentou para si. Ele não serviu a si.
Ele não fez as coisas para a sua glória. E isso era certamente uma 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 tentação, vamos dizer assim, porque se o diabo se fez diabo no céu porque quis a glória para ele, então o Senhor Jesus também poderia sentir o mesmo, não é, Aline? Com certeza. Eu imagino que esse devia ser um dos maiores desafios do Senhor Jesus, né? Eu não acredito que seria as tentações que ele também sentiu muita coisa, mas não roubar a glória do Deus Pai. Embora ele fosse um com o Pai, ele não tocava na glória de Deus, né? E o fato dele querer ser um com o Pai, ele era um com o Pai, ele é um com o Pai, é porque ambos, os três, têm a mesma cabeça, o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Um serve o outro. Você vê agora o papel que entra em ação é o Espírito Santo. Que olha que coisa mais linda, Aline. Quando o Espírito Santo ele fala comigo, ele fala em eu lembro, meu Deus, como eu lembro de falhas horrorosas, horrorosas. Eu falando, eu lembro exatamente desse dia que eu falei assim: "Ah, eu não vou dar isso para Deus não. Ele já tirou isso de mim na época, né? Que eu havia perdido algo, alguém muito importante na minha vida. E eu falei, eu não vou dar também o meu desejo. Não vou, não vou. Aí o Senhor Jesus, quer dizer, o Espírito Santo falou assim: pede para mim, pede para mim, que eu vou tirar isso de você. Eu falei, ah não, um pouco, ainda o resto que me sobra, o senhor ainda me pede o que me sobra? Eu já estou sofrendo uma miséria de sofrimento, tá doendo aqui, e o senhor ainda pede o resto? Não, não, não. Eu lembro disso. É vergonha, muita vergonha. Eu vejo aí a Viviane, aquilo que Jesus falou que bom é o Pai, bom é Jesus, bom é Ele, eu não sou bom. Então, quando você começa a observar o testemunho de Deus, você começa a apreciá-lo. E uma coisa que a apreciação faz, Aline, é que ela faz você querer agradar, você querer, você querer compartilhar, dedicar-se àquela pessoa que fez bem a você. Quando você é grato, quando você é, é feliz pelo testemunho, quando você vê Deus na sua vida, você rende a sua vontade. E olha, mesmo eu tendo essa situação que aconteceu comigo, ele falou comigo pela misericórdia dele. Ele falou um dia na reunião, eu me lembro como se fosse hoje, a igreja tinha poucas pessoas, tinha como, por exemplo, umas 12 pessoas. Era numa quarta-feira. E eu lembro que o meu marido estava fazendo a reunião e eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Não conseguia, porque quando Deus fala é muito forte. Ele faz a gente ver. E aí eu decidi, pela misericórdia dele, ele fez eu ver. E aí teve uma ação. Eu coloquei no altar aquele meu desejo, aquela minha vontade. E que, embora aquela vontade minha, eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque vinha de muita dor, muita dor. Eu estava colocando a minha dor e eu não sabia. E eu falei assim, não tem problema, meu Deus. Eu vou colocar a minha dor, eu só quero o altar, eu quero o Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu troco, eu desfaço dessa dor. E se eu tenho que viver eternamente com essa dor, eu vou viver eternamente com essa dor, porque o que o Senhor falou comigo foi suficiente. E eu nego essa pessoa que eu sou. E ainda que eu sofra toda a minha vida, eu vou sofrer. Quando eu fui para o altar, ele sabia o que estava passando dentro de mim. Porque eu fiz esse voto no altar. E aí, ele depois me faz lembrar de novo.
Você lembra, Viviane, quando você disse que, que você daria a sua vida por minha causa? Olha, agora você estava chorando por uma coisa que era seu desejo. Você não estava chorando por mim, viu? Eu ali ouvi a decepção de quem eu estava sendo com Deus e quem Ele era para comigo e o que eu estava devendo a Ele. Saí chorando mais ainda, mas aquilo foi resolvido. Ali houve uma resposta de Deus. Ele respondeu. Aquele espelho foi uma resposta daquilo que eu precisava ouvir. E houve uma mudança. Veja, Aline, que esse versículo que fala, né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Não são um testemunho, não é um testemunho, são muitos testemunhos. De repente, você está tão focada no problema que ainda não foi resolvido, no filho que ainda não se converteu, e Jesus realmente está voltando. Mas o que você pode fazer? O que eu posso fazer diante dos problemas? Confiar. Eu vou olhar para Deus. E quando eu vou rir desse problema, quando eu vou dar o meu testemunho falando dele. E ainda que esse testemunho não aconteça, não tem problema. O que ele fez por mim já é o suficiente. O que ele fez na cruz não é suficiente. Quer dizer que eu tenho que ter um filho convertido para eu ser feliz, para me completar. Claro que não. Eu tenho familiares que não são convertidos, né? E filhos que não são convertidos. Filho, né? A filha, aliás. E eu sei a dor disso. Mas eu não troco o que Deus fez por mim. E eu tenho certeza que o que vai ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus. E cada um tem a sua decisão. E Deus respeita isso. Gostaria, Deus, de decidir por todos serem salvos. Mas é uma decisão de cada um. E eu creio, Aline, na obra do Espírito Santo. Ele está acima de tudo. Então, a minha cobiça, os meus desejos sujeitam-se, vão ter que aprender a se sujeitar. E olha, vem para todos nós isso. Vem, porque é a carne, né? Vem a preocupação. Você ama o filho, você ama o parente, você quer o melhor, vai glorificar a Deus com esse testemunho, mas a sua forma de estar agindo, quer dizer, a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua tristeza, não está glorificando a Deus. Eu vejo exatamente isso, Vivi. Às vezes a gente se engana pedindo algo a Deus que é a vontade de Deus. Deus quer que a nosso familiar se converta. Deus quer... teve pessoas que escreveram, eu quero muito minha casa própria. Tudo bem, tudo isso faz parte da vontade de Deus. Mas não é essa vontade, esse pedido realizado, não é soberano. Não está acima dos testemunhos de Deus, daquilo que Ele fez e faz por cada um de nós. E esse testemunho é tão forte de Deus, porque o maior testemunho que eu possa dizer que Ele fez, maior grandeza que Ele possa ter feito na minha vida, porque olha só, eu me casei, eu estou na obra de Deus, tenho os desafios, e Deus está comigo. Só que entre tudo isso que aconteceu na minha vida, todas as maravilhas que aconteceram, elas não sustentam você para resolver uma questão em que você não pode se ajudar. Porque da sua maneira você não consegue mudar. Nem se salvar. Por exemplo, um erro que você cometeu, a forma que eu estava falando aí há pouco, do que eu estava falando com Deus. Eu não vou dar, eu não sei o quê. Fala para mim. Qual é o preço de eu me colocar no meu lugar e eu precisar de Deus? Qual é o preço disso?
É um filho convertido? Isso sustenta a minha fé? Não. Você vê, estamos nos finais dos tempos e os dias são maus. E as pessoas estão cada um querendo sobreviver e olhar para si. Essa é a nossa inclinação, a nossa cobiça. A gente não olha. Quando a gente olha para a nossa cobiça, a gente tem um peso, uma carga, uma coisa assim horrível de carregar. Agora, quando eu olho para o testemunho de Deus, eu me renovo, eu creio, eu confio, eu me faço forte, eu tiro força da minha fraqueza, há uma disposição, há alegria, porque imagina se eu ficar dependendo de algo do lado de fora para eu ser alegre, e o que está dentro de mim? E quando você não me realiza, por exemplo, você é um familiar meu e você não faz aquilo que eu gostaria. E aí? Como é que fica? A casa, o filho ali com Jesus, todo mundo com Jesus. E aquilo que está faltando eles fazerem? Quem vai resolver esse problema para você? É a família que você trouxe para Jesus, que está convertido, nasceu de Deus? É homem e mulher de Deus? É isso? Não. Só Deus. É Deus. Então, o valor, o testemunho de Deus, o que Ele fez por mim, só o fato dele perdoar os meus pecados, tirar esse grande peso, quer dizer, esse peso que eu não conseguia resolver. Era uma dívida impagável, não tinha como resolver esse problema. Eu me acusava, eu não sei se com você aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Eu nem me aceitava mais. E esse Deus me aceitou, me corrigiu, me orientou, me ensinou, tem tido paciência comigo. Fala sério. É por isso que não dá para entender, né, Vivi, aquelas pessoas que estão na igreja, estão no ambiente da fé, ouvem a palavra de Deus e quando aquilo que ela quer, aquilo que ela está cobiçando não acontece, ela vira e fala: "Ah, eu vou deixar a igreja. Eu vou deixar Deus." Como assim? Como assim? Ela está olhando para a cobiça dela, ela não está olhando para essa maravilha que Deus é. E agora, deixa eu mostrar para você uma coisa. Toda pessoa que está olhando para sua cobiça está agindo exatamente como Caim. Exatamente. Você não viu aí eu falando como eu agi? Não era quem? Era quem aquilo? Era Abel? Não. Aquilo era Caim. E quando você está vidrado no seu egoísmo, na sua cobiça, você pode desejar ter uma casa, você pode desejar ter um filho convertido. Claro, um homem de Deus. Isso é direito seu, direito nosso. Mas não para substituir o lugar de Deus. Porque quando você cobiça, ele já se colocou no lugar de Deus. Você colocou no lugar de Deus. Você criou uma imagem. Né? E fala aqui: desvie os meus olhos de contemplarem a vaidade. Algo que é fútil. Às vezes, na verdade, o testemunho é para sua vaidade. Você está vendo? O seu filho é um homem de Deus. Olha só. É para sua vaidade. Não é para Deus. É fútil. O que está ganhando? A sua vaidade, o que ela acrescenta na sua vida? Pelo contrário, ela diminui. Você não vê o testemunho de Deus. Com a sua vaidade, não vê testemunho. Você não vê Deus. Você vê você. E vivifica-me no teu caminho. Quer dizer, olha, o salmista fez um pedido e eu fico assim, babando as orações do salmista. Porque ele não tinha nem o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, não estava dentro dele. E hoje, muitos que têm o Espírito Santo trocam essa maravilha de Deus, dessa construção, dessa construção dentro dela mesmo, né, da obra de Deus sendo construída, um edifício, uma cidade. Você larga por um momento que o seu filho, ou o prazer te dá, né? Por exemplo, a pessoa cobiça o marido do outro, da outra,
o casamento, os pertences, o corpo, a beleza, os status, o trabalho. Você sabe que a bobiça tem que estar em volta de você, porque é aquilo que você olha e você contempla. Será que você tem contemplado a Deus? E será que você tem esse prazer de pensar nele? Se você não teve essa experiência, aproveita para ter essa experiência hoje. Dói a verdade, dói. Mas leva com você essa verdade, porque ela vai te guiar a toda a verdade que é Jesus. Você tem que assumir a sua realidade. E não tem como você ficar escapulindo, tentando trabalhar de um jeito ou de outro, fingindo que está compensando uma coisa que está faltando. Resolva isso hoje com Deus.